Nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio, após receber do Tião um não à proposta para dar cabo de Inocêncio, decidirá ele mesmo fazer o serviço com as próprias mãos. Um dos filhos de Inocêncio pagará o pato e será enterrado ao lado da cova de Maria Santa. Sandra passará por maus bocados depois que terminar o namoro com João Pedro e voltar para a casa do pai, mas Egídio colocará a jovem para fora da residência a pontapé. Desamparada, Sandra pedirá abrigo a Norberto. Será depois dessas cenas que um dos filhos de José Inocêncio perderá a vida. Egídio prepara uma armadilha cruel para João Pedro e Bento. O vilão, através de Dona Patroa, descobrirá um segredo chocante de Sandra. Revoltado, Egídio levará a filha de volta para casa, trancará a jovem no quarto e fará com ela algo arrepiante. João Pedro receberá imagens no celular do que Egídio fez com a Sandra. O rapaz ainda ouvirá um áudio de Egídio exigindo a presença de João Pedro e Bento na casa do vilão. Não demora muito. João Pedro e Bento aparecerão na casa de Egídio. O vilão vai olhar nos olhos de João Pedro e falar: "Quer saber o que aconteceu com a Sandra? Então vá até o quarto dela e veja com seus próprios olhos." João, ao abrir a porta, verá a pior cena da vida. "Minha Nossa Senhora, mas o que ele fez com você?" Bento ficará na mira de Egídio e algo surpreendente acontecerá. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que José Inocêncio conversar com a Sandra e convencer a jovem a terminar o relacionamento com João Pedro e voltar para a casa de Egídio. Sandra decidirá seguir o conselho do sogro e voltará para a casa do pai. Egídio, furioso, expulsará a filha a pontapé de casa. Sandra, desamparada, lembrará da antiga casa de Dona Jacutinga e pedirá ajuda a Norberto. Bento, marcado para morrer, entrará em desespero com as ameaças de Egídio e pedirá ajuda a João Pedro. As coisas sairão do controle depois que Dona Patroa abre o jogo com o marido e revelar ao vilão um segredo que Sandra contou a ela antes de ir embora. Egídio, ao escutar o segredo de Sandra, se enfurece e prometerá trazer a filha de volta e arrancar o couro dela. Através de Norberto, Egídio chegará na Sandra. "Vamos pra casa, sua moleca. Sua mãe me falou o teu segredinho." Sandra se desespera e comenta: "Não, maninha não pode ter falado isso ao senhor. Maninha não pode ter feito uma coisa dessas comigo." O vilão pegará a filha pelos cabelos e prometerá fazer com ela algo terrível. Enquanto Egídio não chega na casa, nas terras de José Inocêncio, Bento, sem imaginar que será vítima de Egídio, lembrará das ameaças do vilão. Na sala da casa, João Pedro e o pai iniciarão uma discussão. Inocêncio explica: "Foi melhor assim, João Pedro. Aquela garota, caso continuasse amigada com você, mais cedo ou mais tarde, o pai dela ia fazer uma besteira, meu filho." O que João Pedro e José Inocêncio não imaginam é que algo horrível está para acontecer com a Sandra depois da descoberta de algo que a garota estava escondendo de todos. Dona Patroa verá o marido arrastando Sandra pelos cabelos dentro da casa. Desesperada, Dona Patroa tentará ajudar a filha. Egídio grita: "Não se meta nessa história. A culpa dessa garota ter virado uma perdida é sua, Dona Patroa. Você é a culpada." Sandra, aos prantos, olhará para a mãe e vai questionar: "Por que a senhora contou aquele meu segredo a ele? Não podia ter contado, manhã." Dona Patroa pedirá perdão à filha e perguntará ao marido o que está pensando em fazer com a Sandra. Egídio responderá que levará a Sandra para o quarto e lá dará a ela o castigo que merece. Sandra será levada para o quarto. Egídio trancará a porta.
olhará nos olhos da filha e dirá: agora se prepara, sua perdida. O que eu vou fazer com você? Vai preferir a morte. Dona Patroa vai chorar desesperadamente ao escutar os gritos da filha, sem saber o que Egídio de fato está fazendo com a Sandra. E Yolanda dirá a si mesma: a culpa é minha. Eu não poderia ter falado o segredo de Sandra a Egídio. Depois de alguns minutos, Egídio sairá do quarto de Sandra. Dona Patroa perguntará o que o marido fez com a filha. Egídio responde: Sandra teve o que mereceu. Vou usar isso que fiz a ela para me vingar daqueles 2 filhos de Coronel José Inocêncio. Egídio pegará o celular e enviará fotos de Sandra a João Pedro e um áudio exigindo a presença do rapaz acompanhado de Bento. João, ao ver as imagens de como Sandra está, em choque, diz: minha nossa, mas o que é isso? Eu preciso salvar Sandra das garras daquele filhote de pica-pau. João pedirá ajuda ao Bento e, em troca, prometerá conseguir o cacau que Bento negociou com Egídio. O trambiqueiro responde: sendo assim, maninho, eu vou com você. Por causa da venda adiantada daquele cacau, o infeliz me jogou ameaça. João Pedro olhará novamente para as fotos de Sandra que Egídio enviou. Com sangue nos olhos, prometerá fazer Egídio pagar com a própria vida. João Pedro, sem imaginar que descobrirá o segredo de Sandra que provocou a fúria de Egídio, ao lado de Bento, eles partem em direção às terras do vilão. Enquanto não chegam no local, Egídio, armado, andará de um lado para o outro esperando os filhos de Inocêncio aparecerem. Dona Patroa pedirá para entrar no quarto da filha e ver como ela tá. Egídio nega: eu acho melhor você não ver, Dona Patroa. Não tem estômago para isso. E tem mais. Eu quero que João Pedro seja o primeiro a entrar naquele quarto e ver com os próprios olhos o que ele mesmo provocou. Sim, porque a culpa de tudo isso é do infeliz. Dona Patroa, ao ver o marido com uma arma na cintura, pedirá para saber o que Egídio está tramando fazer com aquilo. O vilão responderá que um dos filhos de José Inocêncio lhe passou a perna, o enganando em uma negociação de cacau e que pagará o dinheiro adiantado com a própria vida. Do lado de fora da casa, Bento e João Pedro chegam no local. Bento questiona: maninho, tem certeza que vai querer entrar nessa casa? João Pedro confirma: com ou sem a sua ajuda, eu vou entrar lá e salvar Sandra. Na foto que o Marguito enviou para mim, não deu para ver direito o que ele fez com a Sandra, mas seja lá o que tiver feito, eu vou fazer ele pagar na mesma moeda. Bento e o irmão caçula entram na casa. Egídio, ao ver os 2 filhos de José Inocêncio, olha para a esposa. Yolanda, com os olhos inchados de chorar, ouvirá o marido falar: Dona Patroa, saia daqui. Me deixe sozinho com esses 2 sujeitinhos. João Pedro pedirá à Dona Patroa que fale o que Egídio fez com a Sandra. Yolanda responderá não saber, mas que pelos gritos da filha deve ter sido algo horrível. A mulher sairá da sala deixando João Pedro ainda mais preocupado. O filho caçula de José Inocêncio encara o vilão dentro dos olhos e o ameaça: se tiver feito mal a Sandra, vai se ver comigo. Egídio retruca: você não está em condições de ameaçar ninguém, rapaz. Aqui em casa, na minha casa, quem dá as cartas sou eu. Bento, apreensivo, tomará a frente da conversa. Olha, Coronel Egídio, maninho e eu viemos atrás de confusão não, viu? Inclusive, quero deixar claro que aquela safra de cacau que lhe vendi, maninho João Pedro vai me ajudar e eu vou entregar o cacau prometido da melhor qualidade ao senhor. João Pedro mudará o assunto, exigindo saber onde está a Sandra. Egídio responde: Sandra está no quarto dela. Não se preocupe, rapaz. Eu vou deixar você ir até lá. Mas adianto que terá que ter estômago forte.
Sandra acabou levando a pior por ter me desafiado e escondido de mim um segredo que não poderia ter escondido de forma alguma. Intrigado e ao mesmo tempo preocupado, João questionará o que o vilão fez com a Sandra e que segredo é esse. Egídio fala: isso aí você mesmo vai poder ouvir da boca dela. Claro, como eu disse, se tiver estômago. Enquanto a você, Bento, a nossa conversa vai ser diferente. Bento, tremendo de medo, pedirá a Egídio o perdão pelo atraso do cacau. Egídio manda: enquanto o seu irmão João Pedro vai até o quarto de Sandra ver o que sobrou dela, você e eu vamos levar um dedo de prosa. Egídio entregará a João Pedro a chave do quarto de Sandra e voltará a alertá-lo que não vai gostar nem um pouco do que vai encontrar no local. Enquanto João Pedro caminha em direção ao quarto de Sandra, Bento e Egídio ficam sozinhos na sala. O filho trambiqueiro de José Inocêncio pede: agora que mano João Pedro não tá aqui, eu quero pedir mais uma vez perdão pelo atraso do cacau. E também quero informar que vou convencer Painho e os manos a vender tudo pro senhor e com o melhor preço. Egídio puxa a arma deixando Bento apavorado e fala ainda mais alto: vamos deixar de conversa fiada. Achou mesmo que poderia passar a perna em mim, moleque? Me fez passar um grande de um prejuízo. Agora vai pagar com a própria vida. Em uma outra parte da casa, João Pedro chegará na frente da porta do quarto de Sandra. Ao ver a porta fechada, João respira fundo e, com medo do que possa ter acontecido com a jovem, comenta: meu Deus, eu quero entrar, mas ao mesmo tempo tenho medo de passar por essa porta e ver o que de fato aquele fez com a minha Sandra. João se aproximará da porta perguntando a Sandra se ela está bem. O rapaz ouvirá gemidos. Mais preocupado do que já estava, João notará que algo de grave aconteceu lá dentro. Ele toma coragem, destranca a porta e entra. Ao ver o que Egídio fez com a Sandra, em choque, diz: minha Nossa Senhora! Sandra, o que aconteceu com você? O que aquele maldito fez aqui? Dona Patroa também entrará no quarto. Chorando, vai se culpar, falando: a culpa foi minha. Isso que Egídio fez com ela foi por conta de um segredo que Sandra me confidenciou e eu acabei revelando ao meu marido. João, intrigado, pedirá para saber de qual segredo Dona Patroa está falando. Yolanda perguntará ao rapaz se realmente está preparado para escutar algo que mudará a vida deles para sempre. João, com uma pulga atrás da orelha, pedirá que a sogra desembuche de uma vez. Enquanto Dona Patroa toma coragem de revelar o segredo da filha, na sala da casa, Egídio, com Bento na mira, prometerá acabar com a raça do filho do rival. Bento voltará a suplicar perdão e prometerá entregar o cacau prometido. Egídio, impiedoso, se prepara para cometer um dos seus piores atos. Chega de papo furado. Se aproxime de mim. Venha até aqui agora mesmo e se ajoelhe na minha frente. Faça o que eu tô mandando ou eu atiro em você. Bento, sem imaginar o que acontecerá, perguntará o que Egídio está pensando em forçá-lo a fazer. Egídio grita: eu não vou pedir outra vez. Se ajoelhe agora mesmo. Bento, de joelhos, verá Egídio retirando o cinto da calça. Dentro do quarto de Sandra, João Pedro ouvirá de Dona Patroa o segredo que Sandra lhe confidenciou e que ela contou a Egídio. De pernas bambas, o filho caçula de José Inocêncio comenta: então é esse o segredo? Foi por isso que o coronel Egídio fez isso com a minha Sandra? Eu vou acabar com aquele maldito. E vai ser agora. João Pedro, revoltado, sairá do quarto disposto a fazer justiça com as próprias mãos. Dona Patroa se aproximará da filha. Meu Deus, o que o monstro do teu pai fez com você, Sandra?
Me perdoa, filha. Nos corredores da casa, João Pedro escutará um tiro. O rapaz arregala os olhos e corre na direção da sala. Ao chegar no local, verá uma das piores cenas da vida. Com os olhos cheios de lágrimas, vai falar: o que aconteceu aqui? O que você fez com o meu irmão? Fala, o que fez com o Mano Bento? Egídio, com o mal encarnado nos olhos, fecha o botão da calça e avisa que fez o irmão de João Pedro pagar caro por ter enganado com o Cacau. João Pedro olhará para o corpo do irmão ao chão. Você tirou a vida do meu mano, mas isso eu não vou perdoar. Eu vou acabar com a tua raça, nem que seja a última coisa que eu faça em vida. Egídio colocará João Pedro na mira, vai rir da cara dele e mandar: quem tá com a arma nas mãos aqui sou eu. Vai fazer o mesmo que seu irmão fez antes de morrer. Vem até aqui e se ajoelha aos meus pés, ou então atiro em você. De repente, Egídio será surpreendido ao ver a Sandra surgir com uma arma em punho, ameaçando se vingar pelo que ele fez com ela. João Pedro pedirá cuidado à moça. Egídio retruca: volta pro seu quarto, Sandra. Você não tem coragem de usar essa arma. Deixa de besteira e volta logo pro seu quarto. Vamos esquecer o que aconteceu lá dentro. Passa uma borracha nisso. Dona Patroa pedirá à filha que perdoe o pai dela. Sandra, enojada, fala: como é que é, manhã? A senhora quer que eu perdoe esse monstro? É isso mesmo? Mesmo a senhora sabendo o que ele fez comigo? Eu contei tudo à senhora agora há pouco. João Pedro pedirá para saber o que de fato Egídio fez com ela. O vilão manda: fala a ele, Sandra. Fala o que o teu paião aqui foi obrigado a fazer com você. Sandra, sem saber como revelar, engatilha a arma na direção do vilão. Egídio, percebendo que será o seu fim, abaixará a arma primeiro e prometerá deixar ela e João Pedro ficarem juntos e criar o filho. Sandra retruca: agora é tarde para se arrepender. O que fez comigo é imperdoável. João Pedro exigirá saber o que Egídio, de fato, fez com a Sandra depois que descobriu que ela estava grávida. Sandra toma coragem e revela: esse monstro, quando soube, através de manhã, que eu estava esperando um filho seu, João, ele me trouxe de volta para casa, me deu uma surra e me forçou a fazer aquilo com ele. É isso mesmo que você tá ouvindo, João. Meu pai é um monstro, é a pior pessoa da face da terra. João Pedro perguntará a Egídio como teve coragem de fazer uma coisa daquelas com a própria filha. Egídio responde: eu não sei. Eu sempre fui assim, inclusive já fiz coisa muito pior do que isso. Sandra, cansada de ouvir as confissões do vilão, manda: chega. Agora o senhor vai prestar conta. É como um capeta. Sandra vai atirar várias vezes. Egídio cairá ao chão. Sandra, sem piedade, deixará o pai igual a uma peneira. Bento será enterrado. João Pedro pedirá Sandra em casamento e o bebê do casal se chamará Maria Santa. Me conta aqui abaixo nos comentários. Você acha que João Pedro combina mais com a Sandra ou com a Mariana? E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.